Muito bem, estamos chegando aí, nosso Periscope semanal, hoje então sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Quero acolher toda a galera que está chegando no Periscope, também aqui no canal no YouTube, para esse nosso bate-papo, essa nossa conversa desta sexta-feira. Aqui no canal, aqui no Periscope, a gente sempre vai estar conversando sobre diversos temas, certo? A gente vai falar sobre família, sobre atualidade, sobre fé, sobre política, enfim, diversos temas. E hoje a gente escolheu então conversar um pouquinho sobre política, a política brasileira, e de forma especial um tema que nos últimos 3, 4 anos tem se falado muito, né? Muito aqui no Brasil, na mídia, nas salas de aula, nos corredores, nas mesas de bar, enfim, em todos os lugares, não é? Que é esses dois lados que existem na política brasileira. Os coxinhas de um lado e os petralhas do outro, não é? A gente enxerga esta realidade. Muitas pessoas acabam assumindo essa postura de ser coxinha ou de ser petralha e às vezes nem sabe direito o que está rolando, o que está dizendo que é. E outras tantas pessoas acabam dizendo assim, ó, ele é coxinha. Ou ele é petralha, mas também não sabe, né? Não sabe do que está falando. Então, a ideia de a gente bater esse papo hoje à tarde, nesses minutos que nós temos aí, ou você que acompanha no canal no YouTube, manhã, noite, madrugada, é a gente entender, pelo menos entender aquilo que a gente está falando. Porque acredito que é muito importante a gente, quando se fala em política, parar de falar tanto e começar a fazer. Tem uma frase de um amigo que eu gosto muito que é: pare de falar, comece a fazer. Mas eu gostaria de aumentar essa frase, né, essa afirmação. Pare de falar, comece a fazer, vírgula. Mas estude um pouquinho antes, né? A gente tem que estudar um pouquinho antes para saber daquilo que a gente está falando. Então, hoje, a ideia é a gente partilhar aqui no Periscope, conversar um pouquinho aqui no YouTube também sobre isto. Os coxinhas e os petralhas. Quero dar uma boa tarde ao pessoal que já está se seguindo aqui, já que a gente faz um Periscope ao vivo, né? Então, o primeiro vídeo sempre é ao vivo, e a galera vai poder participar, mandando o seu comentário, o seu like, enfim, né? A sua contribuição para a gente também. Quero saudar, então, a galerinha ou galerona do ensino médio, dos colégios Anchieta, do colégio Marista Rosário e também do colégio Marista Champagnat, que já estão aí conosco nessa tarde aqui no nosso Periscope, assim também com os meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Rádio Aliança, os meus amigos da área da educação, da área da mídia. Quero saudar os amigos também de caminhada, né, de vida, os vizinhos, enfim, amigos de outros trabalhos, de outras empresas que estão conosco aí nessa tarde ou assistindo a retransmissão, a réplica, a reprise do vídeo no nosso canal no YouTube. Mandar um abraço pro pessoal que tá chegando também aí, não é? Show de bola. Então, gente, seguinte, vamos falar sobre os coxinhas e os petralhas, certo? Eu peguei aqui, ó, umas coxinhas. Sente só, ó. Isso é uma coxinha, certo? Ou são coxinhas, não é verdade? Então, as coxinhas são um salgadinho, como dá pra perceber, não é? Ó, aí o salgadinho, ó. Salgadinho, salgadinho. Agora, por que chamar alguém que tem uma posição política de coxinha? Da onde é que saiu esse negócio de coxinha? Olha só, galera, a gente tem aqui pelo menos 4 explicações. Nenhuma delas é definitiva, não é? Na verdade mesmo, a gente não consegue encontrar o ponto aonde isto se tornou pessoas, ou pelo menos se tornou uma posição política. Então vamos aí às quatro explicações possíveis, tá? A primeira delas se divide em duas. Os policiais, certo? Os policiais. De forma especial, aquele policial americanizado. Também poderíamos dizer um dos nossos aqui, mas enfim, o policial americanizado. É aquele que na cena de filme aparece comendo, para a sua viatura, uma padaria e come uma coxinha no seu intervalo, não é verdade? Pois bem, por que ele faz isso? 2 motivos, né? O primeiro, obviamente, né, é simples, o motivo é parar para fazer um lanche. Coxinha, uma coisa rápida, já que está trabalhando na rua, está de serviço e, enfim, não é? Então tem que ser um jogo rápido. E uma segunda explicação é pelos baixos salários que as forças policiais, na sua maioria, recebem em relação a outras profissões da sociedade. Portanto, o vale-refeição rápido, o vale-lanche rápido, compra a coxinha, que é um salgadinho barato, né? Salgadinho barato e gostoso, e então faz o seu lanche. Nós também temos, em cima disso, então, uma primeira explicação.
A polícia ou as forças armadas, teoricamente, deveriam, não é? E, na verdade, muitos são assim, não é? Eu mesmo conheço muitos que são assim, deveriam seguir a lei, serem pessoas corretas, serem pessoas que na sociedade são exemplo para todos os outros. Portanto, policial, coxinha, certo, correto. E pegando essas definições e trazendo para o pejorativo, ou seja, querendo falar mal destes, utilizando algo que eles deveriam ser, o certo e o correto, a gente diz então que o coxinha é aquele cara que deveria ser certo, correto, mas na verdade é um quadrado. É um quadrado. É um cara que não pensa fora do seu campo de valores, do seu campo ético, moral, das suas opções pessoais. Então, pejorativamente, quando alguém chama um outro, um terceiro, de coxinha, tá querendo dizer assim, tchê, tu é um quadrado. Tu é um quadrado. Tu não consegue pensar fora daquilo que tu tem como convicção. Cara, tu tem que mudar, meu velho. Tu tem que mudar. Minha amiga, seguinte, ó. Tu é uma coxinha, porque tu é quadrada e só pensa como sempre se pensou. Então, nessa primeira explicação, esse termo pejorativo que a gente está aqui conversando é justamente para definir essas pessoas. Uma outra explicação, podemos vir aqui agora um pouquinho mais aqui para o Brasil, não é? São os mauricinhos. Os mauricinhos, ou aqueles que são chamados de playboys. São aqueles caras, né? São aquelas meninas que vão para a praia, colocam a sua bermuda e coxa branca. Na verdade, os coxas brancas, bom, eu também seria mais ou menos assim, não é? O coxa branca, então, aquele que não pega sol durante o dia, durante o ano inteiro, porque trabalha de calça de brim, ou porque se veste socialmente, não é? A galera do direito, enfim, os médicos, o pessoal de profissões que precisam trabalhar com esse tipo de roupa. E aí, quando vão no verão para a praia, coxa branca. Então, é uma outra explicação, né? O coxinha é aquele que é mauricinho, é aquele que é playboy. Mais uma vez, a gente tem que fazer esse exercício, né? Isso é uma empatia sociológica, me colocar no lugar do outro para sentir e perceber as coisas como ele sente e como ele percebe. Então, o playboy, o mauricinho, pejorativamente, o coxinha. Este é o coxinha. É o cara que tem dinheiro. É o cara que, se nós fôssemos olhar em classes sociais, é classe média, média alta, classe alta. Esse é o coxinha. Se a gente pensar naquele time de futebol, sabe o Coritiba? Como é que a gente chama a torcida do Coritiba? É de coxa. Eles mesmos, quando cantam, né? Coxas. Por quê? Pela sua descendência europeia, não é? E a sua pele branca. Coxa. A coxa de galinha. Os coxinhas. Os coxas. Só que dessa vez o time de futebol só pra gente entender, tá? Não tem muito a ver não, assim, ser torcedor do Coritiba e ser coxinha. E hoje no Brasil, o coxinha é aquele que, quando vai vestir uma camiseta, que é assim, olha, pelo menos dizem que eles são assim. Tem um cavalinho, ou tem uma numeração, né? 4, 5, 6, enfim, um brasão, tem um brasão grande aqui no peito, na camisa. Este é o coxinha. Por quê? Porque são roupas caras compradas por pessoas de classe média alta. Então, este é o coxinha. Nesse primeiro momento, galera, eu quero apenas fazer essas definições. Depois a gente compara um pouco. Vamos aos petralhas? Então, quem são os petralhas? Para entender os petralhas, é preciso entender os metralhas. Quem são os metralhas? Esses caras aqui. Talvez você que gosta de ler gibi, gostava de ler gibi, já leu gibi, ou conhece uma banca na rua, já deve ter visto o Tio Patinhas, não é? Tio Patinhas. Aqui estão 3 personagens da revista O Tio Patinhas. Esses personagens foram criados em 1951, 1952. Na revista Pato Donuts, eles apareceram no Brasil e em Portugal pela primeira vez. Então, década de 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 10, então 60 anos. 60 anos os metralhas. Quem são os metralhas? Lá na revistinha do Tio Patinhas, ou do Pato Donald. São justamente os inimigos número 1 do Tio Patinhas. Tio Patinhas é o cara que tem dinheiro. Os metralhas são aqueles que querem pegar o dinheiro do Tio Patinhas. E nas historinhas de revista, se você já teve, tem, ou um dia, se você tiver a possibilidade, são os caras que se fantasiam para estar perto do Tio Patinhas, que inventam personagens para poder passar ali por
por amigo, enfim, por conhecido do tio Patinhas, mas na verdade eles têm um objetivo. O objetivo com as suas máscaras, como a gente vê aqui na imagem, suas máscaras, a sua roupa é roubar. É pegar aquilo que não é seu e pegar daquele que tem mais dinheiro. E aí nós podemos então fazer a comparação direta. Tio Patinhas, Estado. O Estado. O Estado é aquele que capta muito dinheiro. Para a gente ter uma noção, nós estamos em fevereiro. Aqui no mês de janeiro, nós temos aí bilhões de reais já recolhidos pelo Estado brasileiro, pela nação, enfim, só de impostos. São bilhões. Seria muito bom, né? Estarmos próximos desses bilhões. Pelo menos para ter aquilo que nós não podemos ter ou ser aquilo que nós não poderemos ser, parecer aquilo que nós não somos. Então, os metralhas são aqueles que criam personagens, tentam chegar perto do poder e aí pegam o dinheiro para si. Metralhas. PT. PT, o Partido dos Trabalhadores, um dos partidos da nossa democracia brasileira, um partido que governa o Brasil já há algum tempo, né? Foram 8 anos com o Lula e agora, então, já no segundo mandato com a Dilma, presidente Dilma. Meus queridos, o PT, então, é chamado ou colocado como metralha, como petralha, justamente por ter já muitas e muitas vezes estar envolvido em operações da polícia em relação à corrupção e a corrupção financeira, não é? Então, ainda hoje, existem muitas investigações, não é, ocorrendo no Brasil e, claro, né, se criou, então, este nome pejorativo para chamar todos aqueles que estão do lado do governo, de quem está governando. No caso, o PT, petralhas. Queridos que estão comigo aí, estão no Periscope, e você que nos acompanha também pelo YouTube, não é? Nesse vídeo aula, nessa partilha de hoje. Coxinhas e petralhas. Bom, agora a gente sabe quem eles são, o que eles são, não é? Então, mas para deixar ainda mais claro, olhando para a política brasileira aqui agora, e sem medir palavras, não é? Os coxinhas são aqueles que pertencem ao principal partido de oposição, o PSDB, e os partidos que estão ao seu redor. Mas não fica somente nos partidos. Tu não precisa ser filiado a um desses partidos que eu acabei, o PSDB ou partidos aliados, para ser um coxinha. Basta você ter a mesma ideia do que eles. Talvez você até fale, Mônio, mas eu não sou do PSDB, eu nem sei como é que é o PSDB direito. Ou, na real, eu nem sou de nenhum partido. Mas eu sou contra o governo. Eu acho que está errado essa coisa de roubar esses caras. Bom, seja bem-vindo. Você é um coxinha. Na verdade, ou de verdade, eu estou utilizando palavras daqueles que são contra vocês. Por isso você é um coxinha. Se você é do PT, ou se você é favorável ao governo federal, um dos partidos, ou mesmo, não é, das ideias daqueles que hoje governam o Brasil, você, seja bem-vindo, você é chamado de petralha. É isso mesmo. Não que você seja um metralha, um ladrão, um petralha ou do PT, mas pela oposição é assim que você é chamado. Coxinhas e petralhas. Queridos, sabemos agora o que são esses dois e como identificá-los. Agora vamos passar para uma segunda página aqui do nosso vídeo de hoje. A minha opinião, que eu gostaria de compartilhar com você. Coxinha, opção A. Petralhas, opção B. Por que não ser de uma opção C? Ou melhor, por que não ser de nenhuma dessas opções? Por que aqueles que falam de política, e quando eu falo aqueles, não estou falando apenas dos intelectuais, também dos intelectuais, aqueles que estudam para isso, mas também o teu amigo do bar, teu colega do colégio, o teu familiar, o teu parente, pai, primo, enfim. Galera, por que a gente precisa estar e ser um deles? Na minha opinião, a liberdade democrática, ela deve ser um parâmetro de comportamento nosso, de convicção e também de comportamento.
Acredito firmemente que a democracia, ela só é democracia mesmo, perdoe-me aí a redundância, quando se permite que o outro fale. Quando nós temos respeito. E respeito não significa concordar. Não. Respeito significa aceitar. E aceitar não no sentido de, ok, aceito, vou atrás de ti. Não. É acolher. É acolher talvez no sentido mais íntegro da palavra. É acolher. É receber a opinião diferente da minha. E num primeiro momento, tentar compreender. Tentar fazer uma empatia, se colocar no lugar do outro. E tentar perceber o porquê que ele está falando aquilo. Será que lá no fundo, aquele que pensa diferente de mim, será que lá no fundo não existe um pingo de verdade? Nem que seja um pingo. Pô, te esforça. Um pingo de verdade. Será que na fala do outro não existe alguma história daquela vida, daquela pessoa em particular, que talvez a faça pensar assim? Muitas vezes, meu querido e minha querida, a gente acaba colocando as nossas posições ideológicas, nossas ideias, nossas posições políticas na frente do respeito para com o outro. E o outro deixa de ser um outro, deixa de ser uma pessoa e se torna um inimigo, e se torna uma arma. Um inimigo que eu devo combater, uma arma que está prestes a atirar em mim. Será que é assim que nós vamos fazer uma política nova? Será que é assim que nós vamos fazer um mundo novo? Um mundo novo? Que também acontece na política. Porque, galera, não dá, e amigos e amigas, não dá para a gente imaginar uma vida sem política. A política faz parte da nossa vida. A política partidária, que nós estamos aqui falando agora um pouco, não é? Nessa cirurgia sociológica. Mas também a política financeira, a política familiar, a política futebolística, não é? Esse jogo de poder, essa luta por espaço, essa troca de informações, formações. Meu querido e minha querida, eu queria te convidar hoje a pensar um pouco nessa possibilidade. A possibilidade de não ser um coxinha, de não ser um petralha, mas talvez também uma outra possibilidade. Pensarmos juntos, será que é possível conviver com aqueles que sim são do PT, que sim são do PSDB, que sim são da oposição, da posição, que são chamados pejorativamente de petralhas e coxinhas? Será que nós não podemos conviver juntos? Trocar ideias e chegar a um denominador comum ou ao bem comum? Alguém poderia pensar aí agora, mas Mateus, a gente precisa estudar o que é bem comum. Existe uma definição de bem comum. É verdade, existe. E precisamos estudar. Mas a minha preocupação aqui é com esta oposição que criou-se, que já existia antes. Porque quando o governo federal não estava sendo comandado pelo PT, como nos últimos anos, mas sim pelo PSDB, a oposição daquela época, o PT, fazia a mesma coisa que esta oposição agora faz. Então aqui a minha questão contigo, que eu gostaria de te convidar a pensar um pouco, não é sobre quem tem razão, sobre quem está correto. Eu, por exemplo, eu tenho ideias, tenho convicções de erros dos dois lados. Muitos erros dos dois lados. Acertos também, coisas boas também. Eu queria te convidar a isso hoje, a pensar em conviver, ou, numa palavra mais bonita, fraternidade. Acredito firmemente que somente no momento em que eu respeitar o outro e o outro se sentir respeitado por mim é que o diálogo pode acontecer. Porque, caso contrário, meus queridos, não existe diálogo, existe grito. Existe grito, existem postagens no Facebook, um querendo condenar o outro, existe agressividade e agressividade gratuita. E a gente acaba esquecendo que por detrás do computador, por detrás do celular, é onde eu vou emitir minha opinião política, por exemplo, existe uma pessoa que eu vou conviver amanhã, na sala de aula ou no trabalho, ou mesmo na vizinhança no meu prédio. E aí, como é que eu vou conviver com alguém que na rede social é meu inimigo, que eu quero, perdoe minha palavra, entre aspas, matar, destruir, que desapareça da minha frente? Ou mesmo aqueles que são meus colegas de sala de professores, de escritório, de loja, no comércio,
aqueles que eu sento no ônibus do lado quando eu vou trabalhar, quando eu volto do trabalho. Nós temos opiniões diferentes. Temos. Talvez alguns sejam coxinhas, mas vamos falar talvez com uma palavra melhor. Sejam oposição política. Talvez alguns sejam petralhas. Eu gostaria de usar outra palavra, situação. Ou nós poderíamos também definir como pessoas de algum partido político. Sim, talvez alguns e muitos, eu acho que é legal ter o seu posicionamento. Agora, coxinha, o título desse vídeo, coxinha versus petralhas. Eu realmente acredito que isto não nos levará para frente. Eu realmente acredito que isto vai nos afastar, ao invés de nos unir. E nos afastar não somente na área política, mas nos afastar como seres humanos, como pais e filhos, como irmãos e irmãs, como amigos e amigas, como parentes. Eu queria te convidar a pensar um pouco sobre isso. Talvez você estivesse esperando um outro conteúdo de vídeo, mas enfim, né? Pegamos esse tema central, coxinhas e petralhas, para falar um pouco sobre fraternidade, sobre estarmos juntos. Certo? Se você gostou desse nosso primeiro vídeo, nossa primeira aula aí, prometo, nós teremos muitas outras sobre diversos outros assuntos. Dá o teu like aí, dá o teu like, dá o teu curtir, faz o teu comentário, não é? Já estou preparado para as críticas, pode mandar, não tem problema nenhum. E se puder vir com respeito, show de bola, prometo que eu vou responder também nos próximos vídeos. Te inscreve no canal aí, te inscreve no meu canal, segue no Periscope e a gente tá junto. Pare de falar, comece a fazer, vírgula. Mas antes, estude um pouco. E além de estudar, respeite o outro que está aí contigo também. Certo? Grande abraço para você. Aqui é Matheus Aires. Matheus com TH, Aires com Y. É assim que você me encontra no Facebook, no Twitter, Instagram, Periscope e também no YouTube. Grande abraço para você. Desejo a paz. Até mais. Tchau, tchau.